A gente começa, então, com o nosso básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo, a gente vai tentar interpretar algumas falas de Jesus. A gente primeiro precisa começar entendendo a época. Então, era uma época que vogava muito mais o ensinamento oral que o ensinamento escrito. Era uma época em que você precisava falar de uma maneira que as pessoas conseguissem alcançar, conseguissem entender. Então, assim, Jesus falava de maneiras, para a época, muito bem-vindas, muito claras, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande nos dias de hoje de interpretar. A gente começa pelas parábolas. Jesus fez muitas parábolas, e nessas parábolas ele fazia comparação. Então, tinha as parábolas, as bem-aventuranças, que eu joguei tudo junto aqui para facilitar. Então, nas bem-aventuranças e nas parábolas, algumas vezes ele começava como: o reino dos céus assemelha-se a. Então, ele fazia analogias do reino do céu com algumas coisas que aconteciam, como, por exemplo, no festim das bodas, só poderia acompanhar a situação aquele que estivesse preparado. E aí, daquela maneira como ele passava, as pessoas entendiam que na vida era preciso se preparar para momentos especiais. Na parábola do bom samaritano, ele, por exemplo, traz a explicação de quem é bom. Um homem cai na estrada, passa um religioso, passa um doutor da lei, passam. Naquela época, os samaritanos eram muito mal vistos, né? O pessoal de Samaria. E é justamente um samaritano quem ajuda aquele homem. Através dessa parábola do bom samaritano, ele ensina isso. O trabalhador da última hora é uma outra parábola muito divulgada, em que todos ganham a mesma quantidade, muito embora tenham trabalhado menos tempo, né? Os últimos serão os primeiros, desde que todos estejam no mesmo lugar, esperando e preparado para o trabalho. Tem o caso dos 3 irmãos, cada um recebe valores diferentes. O que recebe mais aplica o dinheiro e devolve o lucro para o pai. O que recebe mediano aplica o dinheiro, devolve o lucro para o pai. E o que recebe menos, com medo de perder esse menos, ele não traz nada para o pai, e sendo assim, ele é injuriado, ele é condenado. Aquilo tudo nos fazia entender que a gente precisava de procedimento. Junto às parábolas e às bem-aventuranças, nós temos as curas que Cristo prometeu. E sempre por trás dessas curas tinha uma boa fala, né? A moça que consegue passar por multidões, toca o seu manto, a moça que tinha hemorragia, toca o seu manto e a hemorragia para na mesma hora, e ele diz: alguém tocou meu manto e se curou. Quando a mulher assume que foi ela, ele diz: não, a tua fé te curou. Ele nos ensina, por exemplo, aí, que independente da autoridade que está ali, é a minha fé quem vai me curar, né? No caso do pai que leva o filho para ser retirado, os demônios, ou para acontecer uma cura, eu estava com a moça dos 7 demônios na cabeça, e é levado o filho, e os apóstolos não conseguem. Cristo vai lá e consegue, e Cristo aproveita aquilo também para trazer um ensinamento. Então ele diz: se tivesses uma fé do tamanho de um grão de montanha, no tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha: sai daí, vai para lá, e ela iria. Então ele traz aí o ensinamento de que, olha, a fé é uma coisa muito, muito, muito importante. Isso no meio de tantas e
tantas e tantas outras. Eu trago algumas, mas árvores não dão bons frutos. É quando ele analisa a árvore e diz: olha, não tem, uma árvore ruim, ela não vai dar fruto bom. E a gente tira daí que pessoas que ainda estão num processo ruim não vão trazer atitudes, pensamentos, olhares e processamentos internos positivos, porque elas ainda são mais árvores e não vão dar bons frutos. Então a gente precisa por essas pessoas orar e vigiar, porque acima de tudo Jesus também falou: nenhuma de minhas ovelhas será perdida, nenhum daqueles que me seguem será perdido. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e siga-me. E o homem diz que não pode fazer isso. E será que era vender mesmo o que tinha e seguir que Jesus estava falando? Ele estava falando: olha, tudo que eu vejo que você tem é supérfluo, se livra desse supérfluo para me seguir. Começa ajudando aos pobres para me seguir. Entenda, então, a gente tem também essa visão, né? Ah, eu preciso, ele está numa margem do rio, precisa ir para outra margem, e o homem dizia que queria segui-lo, mas que precisava antes enterrar o seu. Na época era um ato muito importante, e Jesus diz: deixai os mortos enterrar seus mortos. Como quem diz: eu entendo a importância de você enterrar seus mortos, mas você entende a importância de você deixar os mortos cuidar dos mortos e vir comigo para cuidar de muitos vivos, e vai fazer muito mais com os vivos do que, por maior que fosse o vulto, você faria com os mortos. Então ele traz, através desses muitos ensinamentos, a questão do: olha, para de olhar para o material, olha mais para você, cuida mais de você. E aí tem ainda aquela passagem que ele está. Gente, eu não trouxe referência porque são passagens que eu estou sempre referenciando. E são passagens muito fáceis. Se você pegar a frase que está aqui e jogar na Bíblia online, jogar no Google, vem a referência de pronto. Quem é? Ele estava lá pregando numa casa, pregando para multidões. A história de Jesus com os seus irmãos é uma história bastante difícil, porque os irmãos acreditavam que iam fazer mal para Jesus, ao mesmo tempo que eles queriam Jesus para eles, né? Então vai a mãe, vai os irmãos buscar Jesus numa dessas pregações, numa casa, e viram para Jesus e dizem: olha, lá fora tem uma mulher dizendo-se tua mãe, e ela vem com os teus irmãos para buscar-te. E Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele logo afirma: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E talvez você pergunte: qual é a vontade do nosso Pai? Sim, porque Jesus é filho do mesmo Deus que a gente, né? Jesus é um espírito óbvio, o mais elevado já reencarnado nesta crosta, e a gente pergunta aí: mas o que Deus quer da gente? Ele nos cria simples e ignorante, ele quer que a gente chegue a espírito elevado. Ele quer que a gente aprenda para ajudar o próximo e que nessa trajetória a gente já desenvolva o auxílio ao próximo. Então, a mãe e os irmãos de Jesus são todo aquele que está no processo de desenvolvimento pessoal, porque ao contrário do que muita gente pensa, uma coisa que Jesus fez muito foi, embora falasse para multidões, o foco dele era o indivíduo. Muda você que você vai mudar o do lado, o da frente, o de trás. Você vai aumentando essa mudança para além da tua casa, para a tua rua, para o teu quadrante, para o teu bairro, município,
estado, você vai mudar. Você vai propagar, você vai propagar, eu já estou cansado, vai propagar essa mudança. Mas essa mudança precisa começar em você. E aqui deixando um pouco Jesus de lado, mas fazendo uma outra analogia muito importante, quando você está num avião, o que a aeromoça fala? Se você estiver com uma criança ou com um incapaz, primeiro coloque o oxigênio em você para depois colocar neles. E isso cai aqui muitíssimo bem, porque eu primeiro tenho que me elevar, eu primeiro tenho que me ajudar, eu primeiro tenho que me cuidar. Fato é, por estarmos encarnados aqui na Terra, a grande maioria é um enfermo da alma, então eu preciso melhorar a minha alma para então conseguir seguir. E a gente tem também, na penúltima lâmina, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Você vai ver isso bem depois, quando eu fizer a derivação, eu já vou ter passado. Mas exatamente nesse momento, a gente está estudando o capítulo 23, que é o capítulo que fala disso. É o capítulo Estranha Moral. E a gente tem dificuldade para entender esse capítulo Estranha Moral, porque são algumas falas de Jesus que, num primeiro momento, num primeiro olhar, a gente diz não pode, essa fala não é coerente com a figura de Jesus. Mas quando a gente vai justamente na interpretação, a gente vê que a frase é muito coerente. Na época do não vim trazer a paz, mas sim a espada, as pessoas estavam voltadas para cultos religiosos muito mais pelos benefícios práticos, físicos, materiais desses cultos do que pelos benefícios morais. Então ele veio para fazer o que? O que a espada faz? A espada divide, a espada corta. Então, ele veio trazer a divisão daquele que tinha os benefícios materiais, os benefícios vulgares da religião, para aquele que, de fato, queria se religar a Deus, que é o termo mais básico ali da religião. Então, você veio aqui para ter benefícios materiais, pessoais, ou você veio aqui para se religar a Deus? Então, eu vou botar essa espada aqui para separar o joio do trigo, que também é uma outra fala. E o que é essa separação? É dizer a César o que é de César. É de direito. Opa, desculpa. É de direito. Mas ao Pai, o que é do Pai. As boas novas, as orações, a entrega através da fé, a prática da caridade, segundo o nosso irmão Paulo, e tudo aquilo que aumenta a nossa moral. E, por fim, a gente fecha aqui com amar ao próximo como a si mesmo, que é outra coisa de Jesus que a gente tem grande dificuldade para interpretar. Grande. Isso é muito falado, é muito falado. Eu acho que qualquer religioso conhece essa frase, que foi o resumo que Jesus fez de todas as leis de Moisés. A gente sabe que resumiu-se ao fim a 10 mandamentos, mas chegaram ao número, passaram do número de 600 leis ali para o homem viver bem. E fechou todas essas leis em 10 mandamentos, dividido em 3 grupos, né? Quem estudou um pouquinho os mandamentos sabe que um grupo é voltado para a moral, para a inteligência e para os costumes. E Jesus pegou tudo isso e resumiu: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando a gente interpreta, a gente muda um pouco a coisa, né? Eu preciso primeiro amar a mim com respeito. Amar. Porque amar é um conjunto de atitudes. Simpatia, empatia, tolerância, paciência, caridade, isso tudo é o conjunto do amor. Eu já tenho tudo isso comigo, eu já pratico o auto-perdão, eu pratico a empatia, a simpatia, a caridade. Aí, quando eu pratico isso tudo comigo, eu estou me amando. E já tenho consciência do que é amar. Aí sim,
eu estou em condições para amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Porque se eu vou para um amor vulgar, para uma paixão, eu vou usar sempre 2 pesos e 2 medidas, que também já está na playlist do básico do espiritismo. Então, que a gente possa interpretar Jesus para além de interpretá-los, que consigamos trazer isso para o nosso dia a dia. Não é o colega que tem que fazer, somos nós que temos que aprender a fazer. Somos nós que temos que fazer. Ah, eu cheguei lá, só tinha 3. Como ninguém deixaria para mim, eu não deixei para ninguém. Nem tanto ferro, nem tanto fogo. Quem com a espada fere, com a espada ferirá. Ele disse isso a Pedro. Pedro, embainha com espada, pois quem com a espada fere, com a espada ferirá. Chico, mais recentemente, muito mais recentemente, nos trouxe que o bem é nosso advogado em qualquer lugar. Assim sendo, se eu uno isso tudo, se eu chego lá, tem 3 e eu posso levar 1, eu posso deixar 2 para outras pessoas. Por quê? Porque não deixam para mim, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é pegar o que eu preciso e deixar o restante para o outro. Pronto. Isso é amar ao próximo como quem ama a si mesmo. Vamos refletir acerca disso. Então, nós tivemos aqui o auxílio caridoso do Pentateuco, que sempre nos auxilia, tivemos o auxílio do canal, com material que já estava no canal, e assim a gente trabalhou. Não é testemunhar Jesus coisa nenhuma, é interpretar, não é testemunhar Cristo, é interpretar Jesus. Eu não vou nem mudar na derivação, eu vejo o que eu faço. E foi o nosso básico do Espiritismo.